Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marques Edu. Eu sou o professor Marques Cruz e estamos aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre funções quadráticas, especificamente sobre como chegar à sua forma canônica e como, através dela, nós podemos encontrar a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Então, conto com vocês nesse vídeo e vamos lá! Então, pessoal, como eu estava dizendo, nós vamos iniciar vendo aqui um pouco sobre funções quadráticas, certo? Nas funções quadráticas, nós vamos ter algumas definições. A primeira definição é que o nosso f de x ele é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, para cada equação que a gente tiver nesse formato, eu tenho um número multiplicando o x ao quadrado, outra constante multiplicando o x, somente o x, um termo de primeiro grau, mais uma constante, a gente vai ter a nossa função quadrática de segundo grau, certo? Contando que o nosso a seja diferente de zero, uma vez que, se o a for zero, nós teríamos aí uma equação de primeiro grau ou uma função afim, como nós já havíamos visto em aulas anteriores, tá? Então, a gente tem alguns exemplos de funções quadráticas. Eu vou botar aqui como exemplo f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, nessa função aqui, nós temos que, daqui nós temos que o nosso a é igual a 2. Então, o nosso a é 2. O nosso b é igual a 3. E o nosso c é igual a menos 2. Então, nós temos aqui, para essa função, quem são os termos a, b e c. E se eu tivesse uma função da seguinte forma, assim, ó, 3x ao quadrado menos 8. Nesse caso, quem é a, quem é b e quem é c? A gente vai ter que o nosso a é igual a 3, o nosso b é 0, certo? Então, o b pode ser 0? O b pode, porque a gente continua tendo o termo com x ao quadrado, então continua sendo uma função quadrática. Então, o nosso b é 0. Por que é 0? Porque se você observar, 0 vezes x não vai ter nada com somente x, com o grau 1 no x. Então, esse termo aqui é 0. E o nosso c é igual a menos 8. Tá? A gente poderia ter também a função dessa forma, f de x igual a menos 8x ao quadrado. Nesse caso aqui, como seria? Nosso a seria menos 8, o b seria 0 e o c também seria 0. Nós poderíamos ter também, deixe-me ver aqui, por exemplo, o f de x igual a menos 3x ao quadrado menos 2x. Pronto. Então, nesse caso aqui, nós temos que o nosso a é igual a menos 3, porque o menos 3 está acompanhando o termo x ao quadrado. O nosso b é igual a menos 2, que é o que acompanha o x, e o nosso c é 0, certo? Então, nós vimos aqui alguns formatos de equações de segundo grau, funções quadráticas, e eu vou mostrar agora como seria o gráfico de funções semelhantes a essas aqui, certo? Então, digamos que nós tivéssemos a função y igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Essa que está destacada aqui. Analisando esse gráfico, nós vamos ver que, olha só, ele vai passar por esses pontos aqui e ele tem esse formato com essa concavidade voltada para cima. O que é que indica isso? Ó, se você observar, o nosso A tem... Nosso A aqui, ó, nesse caso das duas primeiras situações, nós temos que o A é maior do que 0. Se o A for maior do que 0, a gente vai ter uma concavidade voltada para cima. Nesse segundo caso, nós vamos ter semelhante. Ó, o A é maior do que 0. Então, é 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Nós temos aqui uma concavidade voltada para cima. Perceba que aqui é o gráfico azul, ó. Esse é o gráfico azul, concavidade voltada para cima. Ele é um pouco mais estreito, certo? Devido a ele ter aqui esse termo, os termos maiores, tanto aqui no 2 quanto esse 4. Então, isso vai dar uma achatada no nosso gráfico, certo? E menos 3, perceba que esse menos 3 é um ponto que ele vai tocar aqui, ó, esse menos 3. Porque quando x for 0, ele vai tocar, essa equação vai tocar o eixo y exatamente no nosso termo independente. Então, ó, perceba no primeiro caso, quando x for 0, y é menos 4. Então, esse gráfico da primeira função dessa verde, vou deixar só ela aqui, ó,
Quando o nosso x for 0, x0, ele vai tocar no menos 4. Então tá aqui, ó, menos 4. Outros pontos notáveis que nós temos são as raízes, que nós vamos ver logo mais, certo? Mas as raízes para esse polinômio, analisando aqui graficamente, são 1 e menos 4. E a gente também vai ter essa coordenadazinha aqui, que vai ser o chamado, né, o vértice da parábola, né, que essa função aqui é chamada de parábola. Então esse ponto aqui, ela vai ter umas coordenadas que a gente vai chamar de x vértice, que vai ser aqui, ó, no eixo x, e o y vértice, que é nesse ponto aqui. Tá? Então vamos analisar, ó, a segunda função. A gente viu aqui que é 2x mais 4x menos 3. Então, ó, aqui são as raízes, aqui é o ponto quando o x é 0 e aqui é o vértice da parábola. Então a gente vai ter o y vértice e o x vértice. Para essa outra aqui, perceba que agora, ó, o nosso a é menos 2. Então nesse caso, o que é que nós vamos ter? Ó? A sendo menos 2 com cavidade voltada para baixo. Então nós vamos ter aqui, ó, menos 2x mais 5. Ah, e quando o x for 0, o que é que acontece? Ó, quando o x for 0, o y é 0. Então essa função, que não tem termo independente, o termo independente é 0, ela vai passar obrigatoriamente pelo 0, porque quando for 0 no x, o y é 0. Então a gente vai ter que passando no 0. Esse ponto aqui, dessa parábola H, é o x vértice, y vértice, que é o máximo ou o mínimo da parábola. Nesse caso é o máximo, porque a concavidade dela é voltada para baixo, ou seja, ela tem o A negativo, certo? Aqui são as raízes, 2 e acho 2,5, não teria que fazer, né, para poder descobrir aí qual o valor. E basicamente o que a gente tem de informação para ela por hora é isso. Por último, eu coloquei uma função igual y igual 4x ao quadrado, da função P. Então perceba aqui, ó, o A é positivo, com cavidade voltada para cima. Não temos nem B nem C, né? Os dois são 0, então ela vai passar pelo 0 obrigatoriamente, certo? E ela tem esse formato aqui que é espelhado, ela é simétrica em relação ao primeiro e o segundo quadrante, certo? Então a gente tem aí alguns exemplos, vamos voltar para cá para poder entender melhor o que é que nós podemos analisar em relação à função quadrática. Certo? Então nós vimos a nossa definição inicialmente, que é a definição dessa função. Vimos aí um pouco sobre gráfico, né, que ele tem esse formato aqui, formatozinho da parábola, né, aqui no nosso x e aqui no nosso, em relação ao y. E agora nós vamos para falar um pouquinho melhor sobre concavidade, certo? O que é a concavidade? A concavidade, ela diz respeito à forma da minha parábola, certo? Então a gente vai ter basicamente, ó, para o nosso estudo aqui, nós vamos ter a concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, certo? Quando ela tem a concavidade voltada para cima, a gente vai dizer que ela é uma função positiva, ou seja, o A é maior do que 0. Nesse outro caso aqui, nós vamos ter uma concavidade negativa, portanto, o nosso A é menor do que 0. Aí vocês perguntam, professor, pelo amor de Deus, eu nunca vou memorizar esse negócio, o U é o A maior que 0, o para baixo é o menor do que 0, então é só você tentar, ó, parece até engraçado, mas se você tentar lembrar numa carinha assim, ó, uma carinha feliz, ela tá para cima, positiva, uma carinha triste, negativa, certo? Então, a gente vai ter isso aqui, ó, o A maior do que 0, o A menor do que 0. Bom, então fica fácil aí de lembrar se você olhar para essa carinha aí. Talvez seja mais fácil, né? Não sei, fica aí com cada um. Mas deixo a dica aí para vocês, certo? Então, ó, concavidade para cima, positivo, concavidade voltada para baixo, o A negativo, tá bom? Então vamos lá, nós vamos agora para uma parte bem importante desse conteúdo, que é analisar o que é a famosa forma canônica. Canônica, certo? Então, o que é essa forma canônica, certo? Quando nós temos uma equação de segundo grau, como eu já mostrei, né, a gente pode escrevê-la nesse formato, que é o f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Mas há um formato que nos traz algumas informações interessantes e que nos facilitam tanto encontrar a raiz quanto montar o gráfico, certo? Então a gente vai partir da mesma coisa que nós já fizemos lá em cima. Ó, a gente sabe que o f de x é igual a ax ao quadrado mais bx
mais C. Tudo bem, até aqui tudo bem, né? Nós já sabemos isso. Só que, ó, perceba que se eu quiser, eu posso isolar esse A na minha equação. De que forma eu posso isolar o A? Ó, vamos ver aqui. Eu posso dizer que o f de x é igual ao A, vou colocar o A em evidência, então vai ficar, ó, x ao quadrado, né? Porque ax ao quadrado dividido por A é A, desculpa, é x ao quadrado, então sobra só o x ao quadrado, mais, como é que eu divido esse se ele não tem o termo A? Vai ficar assim, ó, bx dividido por A. Pronto, vamos escrever assim. Então, a gente escreveu aqui, ó, esse termo, e eu vou deixar o termo C do lado de fora. Não vamos trabalhar com ele ainda, só daqui a pouco. Vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Ó, se a gente parar para pensar, isso aqui, ele tem um formato parecido, assim, que lembra, falta uma parte, mas que lembra aquela coisinha que a gente já conhece, assim, ó. Imagina que a gente tem um m mais n ao quadrado, certo? Que é o quê? Aquelas relações lá de produtos notáveis, que aqui é o quadrado da soma. Como é o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro, ou seja, m ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, ou seja, n ao quadrado. Pronto, tudo bem. Então, analisando aqui, quem é o meu m? Ó, olhando aqui, quem é o termo que tem ao quadrado dentro desse parêntese aqui? O que tem ao quadrado é o x. Então, a gente pode dizer que para essa nossa analogia aqui, o nosso m é o x. Então a gente já tem, ó, x ao quadrado mais... E aqui, ó, essa partezinha aqui é a parte que está multiplicando o x, que o nosso x é o n, né? Então perceba, ó, 2 vezes n é igual a b sobre a. Então a gente vai fazer isso para quê? Para descobrir quem é o n. Qual é o meu objetivo de fazer isso? É para poder a gente chegar nesse formato aqui e transformar essa equação no formato chamado forma canônica, tá? Então, ó, a gente está dizendo que o nosso 2 vezes m, 2m vezes n é igual a bx sobre a. Então, como a gente já sabe que o m é x, 2n igual a b sobre a. Então, a gente sabe que, ó, 2 vezes n é igual a b sobre a. E daqui nós podemos deduzir que o nosso n é igual, ó, passo dividindo o 2 para lá, tá multiplicando. Então é b sobre 2a. Pronto, tudo bem. Então agora nós vamos montar a equação. De que forma? Vai ficar assim, ó. F de x é igual a a que multiplica. A gente vai ter assim, ó, x ao quadrado mais bx sobre a. Agora, a gente vai completar o quadrado. Como assim completar o quadrado? Ó, o que é que falta para a gente ter isso aqui nesse formato? Ó, a gente já tem o m ao quadrado, já temos o 2mn, que já está mostrado aqui. Falta quem? O n ao quadrado. Então, a gente vai somar o n ao quadrado. Quem é o n ao quadrado? n é b sobre 2a. Então, vai ficar assim, ó, b sobre 2a, tudo isso aqui ao quadrado. Aí você, opa, pera aí. Do nada, você chegou, professor, e colocou aí o b ao quadrado. Você pode fazer isso na equação? Chegou e somou um termo do nada? Eu não posso fazer isso. Então, se eu somar um termo, eu tenho que subtraí-lo. Isso chama-se completar o quadrado, certo? Porque eu não posso alterar a minha equação. Então, o que eu somei aqui, eu vou subtrair. Então, vou deixar aqui, ó, b sobre 2a ao quadrado. Ah, agora sim, né? Então, ó, o que é que eu fiz agora? Então, agora eu tenho o meu x ao quadrado mais bx sobre a mais b sobre 2a ao quadrado. Como eu somei esse termo aqui, eu tenho que subtraí-lo. E agora eu vou fechar aqui o meu parênteses e lembre-se que ainda tem, ó, mais c. Tudo isso que nós fizemos até agora é essa parte aqui, ó. Então vamos reorganizar isso. Ó, como é que vai ficar? Nós temos que f de x é igual a a que multiplica. Vamos lá, vamos entender agora esse negócio. Ó, eu tenho que... O meu objetivo em fazer isso aqui foi transformar isso nesse formato aqui, nesse formato. Então, eu posso dizer que isso aqui é x, que é o meu n, mais... Quem é o meu n? b sobre 2a. Tudo isso ao quadrado, ó. Perceba, isso aqui está representando isso aqui. Tudo isso menos... Vamos fazer isso aqui, ó. Quanto é b ao quadrado? b ao quadrado. 2 ao quadrado, 4.
A ao quadrado, A ao quadrado. Pronto. Fechei aqui o colchete, mais C. Certo? Então, ó, perceba que a gente saiu de um formato de equação, assim, ó, a forma convencional, e já estamos chegando próximo da forma canônica. Ainda não está na forma canônica, a gente está próximo. Então, o que é que a gente tem que fazer agora para poder aproximar mais da forma canônica? A gente vai pegar esse A e multiplicar, fazendo aquele produto lá de produtos notáveis normalmente. Então, ó, f de x é igual a A, que multiplica cada termo individualmente, né? Ó, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, menos esse A que está multiplicando aqui, ó, A vezes 1000b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Ó, multipliquei esse termo, multipliquei esse. Tudo isso aqui mais C. Tudo bem, até agora tá ok, né? O que é que a gente pode observar aqui? Ó? Esse A eu posso cortar com esse quadrado aqui, não. Porque aqui tem A e aqui embaixo tem A vezes A, então vai sobrar só um A. Então f de x vai ficar igual a A, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, menos b ao quadrado sobre 4a, mais c. Olha, a gente já está quase chegando aí, e aqui a gente começa a ver uma coisa que começa a lembrar a Bhaskara, né? O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos somar esse termo aqui, que isso aqui é uma constante, né? B é constante, A é constante, C é constante. Vamos somar isso aqui, esse termo independente aqui. Então vai ficar assim, ó, f de x igual a A vezes x mais b sobre 2a ao quadrado, e aí a gente vai colocar um mais aqui. E eu vou abrir um parêntese aqui em cima. E a gente vai ter aqui embaixo 4A. Então vamos fazer assim, ó. 4A dividido por 4A. 1. 1 vezes menos b ao quadrado, menos b ao quadrado. 4A dividido por 1. Né? Quando a gente tem só o C, mesmo que tenha de C dividido por 1. 4A dividido por 1 é 4A. Então, vezes C é 4 mais, né? Que aqui é o mais. 4AC. Opa! Olha aí que a gente já está chegando aqui a um negócio muito próximo do delta, né? Porque nós sabemos que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Mas aqui nós temos o contrário, né? Menos b ao quadrado mais 4ac. Então a gente pode dizer que isso aqui, ó, é menos delta. Porque ó, se eu multiplicar o delta por menos 1, eu vou ter, ó, menos delta, menos b ao quadrado, e mudando o sinal aqui, a gente vai ter, ó, mais 4ac. Então, nós podemos afirmar que isso aqui é menos delta. Então, a gente vai chegar, ó, f de x é igual a A, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, mais menos delta. Mais com menos fica menos, né? Então, menos delta sobre 4a. E aí, nós chegamos à forma canônica da função de segundo grau. Forma canônica, também chamada forma canônica do trinômio. Então, isso aqui é a forma canônica do trinômio. Então, vocês vão guardar essa formulazinha aí. Aí você pergunta, professor, beleza, tudo bem? Chegamos aí na forma canônica do trinômio. Para que ela serve? Por que a gente tem isso? Ó, uma das aplicações dela, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado mais à frente. Mas nós já podemos adiantar uma coisinha aqui. Ó. A gente vai ter que esse b sobre 2a, a gente tem assim, ó. Quando a gente tem uma parábola, assim ou assim, a gente vai ter um termo, como eu já falei, dei uma pinceladinha aí com vocês sobre isso, né? A gente vai ter o máximo ou o mínimo da parábola. E esse máximo, ele tem uma coordenada aqui, ó, que a gente vai chamar de x vértice, e outra aqui no eixo y, que é o y vértice. Mesma coisa para cá, ó. Aqui vai ser o mínimo, né? Ó, concavidade para cima, x vértice, e aqui y vértice. Quando a gente olhar com mais detalhes para cá, a gente vai perceber que isso aqui é menos o x vértice. Isso aqui a gente vai entender melhor ainda, mas só para deixar logo adiantado aqui. Isso aqui é menos essa coordenada. E isso aqui é justamente o nosso y vértice. Essa coordenada aqui. Então, se eu conheço quem é B, quem é A, quem é C, eu posso determinar quem é o meu y vértice. Se eu conheço quem é B e quem é A, eu posso determinar quem é o meu x-vértice. Então fica bem mais fácil de desenhar a minha parábola, porque eu já sei para onde é a concavidade dela, sei qual é o ponto do vértice dela. Então fica mais fácil. Olhando aqui, a gente poderia até reescrever essa função assim, ó, na forma canônica, f de x
é igual a A, que multiplica x menos x vértice mais y vértice. Pronto. A função poderia ser definida dessa forma. Então, até, por exemplo, se você pega um gráfico, você consegue escrever a função quadrática com maior facilidade, certo? Então, vamos analisar aqui a seguinte situação, certo? Eu vou trazer aqui um exercíciozinho para a gente fazer aqui agora, na verdade, que é uma aplicação, né? Porque eu falei no início do vídeo, como nós vamos chegar à fórmula de Bhaskara analisando isso, ó. Então, a gente vai analisar agora, na verdade, é o zero da função, zeros, na verdade, né? Da função. E para analisar esse zero, o que é que a gente faz quando a gente quer analisar o zero de qualquer função? Nós vamos dizer que o f de x é igual a zero. Nosso y é igual a zero, a imagem é igual a zero. Então, como é que vai ficar isso? Ó? Vamos ver aqui. F de x é igual a zero. Então, vou transformar isso aqui em zero. Zero é igual a A que multiplica x mais b sobre 2a, b sobre 2a ao quadrado, menos delta sobre 4a. Então, daqui o que é que nós podemos fazer? Ó? Eu posso dizer que o meu a vezes x mais b sobre 2a, tudo isso aqui ao quadrado, é igual a delta sobre 4a. Olha aí, o que é que eu fiz? Né? Ó, peguei isso aqui, peguei esse, passei para o outro lado e só fiz inverter a igualdade. Então, daqui, o que é que nós podemos fazer? Eu posso pegar esse a, passar para cá dividindo, vai ficar 4a ao quadrado, né? Então, vai ficar assim, ó. X mais b sobre 2a, tudo isso aqui ao quadrado, igual a delta sobre 4a ao quadrado, né? De onde é que veio esse quadrado? Esse a aqui passou multiplicando para cá, né? Tá multiplicando, passou dividindo. Dividindo, multiplicando esse outro a, então ficou 4a ao quadrado. Agora, o que é que nós vamos fazer? Ó? Para poder eliminar o nosso x quadrado, a gente vai colocar uma raiz quadrada em ambos os lados, certo? Só que a gente tem uma condição aqui. Quando eu tenho um número elevado ao quadrado, se ele for negativo ou positivo, o resultado dele vai ser positivo. Então, a gente vai dizer que esse número aqui, que seria a raiz disso, pode ser tanto positivo quanto negativo. Porque quando ele for elevado ao quadrado, né, ele vai dar o nosso resultado de qualquer forma. Então, ó, o que é que a gente vai chegar aqui? A gente vai chegar à conclusão que o nosso x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz quadrada de delta. E olha aí, quem é a raiz quadrada? Vou fazer aqui do lado. Ó. Raiz quadrada de 4a ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então vai ficar, ó, delta sobre 2a. Aí você, professor, mas finalizei ou não finalizei? Quase finalizado. Vai ficar assim, ó. O nosso x vai ser igual. Vou pegar isso aqui e passar para o outro lado. Ó. Vai ficar assim, ó. Menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá quase chegando lá, né? Vamos lá, então. Como é a raiz, como é a fórmula de Bhaskara? É menos. Se a gente for somar isso aqui, ó, embaixo a gente tem 2a, então 2a por 2a. Como é tudo igual, basta somar os numeradores, né? Vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. E agora nós chegamos, olha aí, o que é que nós chegamos? Nós chegamos que o nosso x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vou finalizar esse vídeo aqui. Próximo vídeo nós vamos fazer um pouco aí de como resolver essas equações utilizando a fórmula de Bhaskara. Espero que tenha gostado aí da nossa dedução, da nossa pequena explanação sobre funções quadráticas. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado logo em primeira mão sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu!